Em Cristo estamos sempre seguros. Em Jesus nós estamos em paz. No Espírito e não segundo a carne. Na vida e não segundo o homem. Segundo o Espírito que nos foi dado, nós podemos nos tornar uma bênção. Jesus veio nos livrar da maldição da carne, para que pudéssemos, pela fé, participarmos das bênçãos daquele que é eterno e verdadeiro. Só há um Deus único e verdadeiro, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, o Eterno, aquele que é acessível agora por meio de Jesus. Por meio dele, nós também podemos nos tornar uma bênção, sermos abençoados e nos tornarmos uma bênção para os outros. No livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 6, 7, 8 e 9, nós temos assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Nós temos uma maneira de sermos abençoados. O que é ser abençoado? É aquilo que nós fazemos, falamos e tocamos se tornam coisas positivas, se torna coisas que tocam o amor, a paz e a alegria. A bênção é viver a paz, o amor e a alegria no Espírito Santo. E a bênção começou com Abraão. Pela fé, nós agora somos abençoados como filhos de Abraão. Somos herdeiros da promessa de Deus, de sermos uma bênção e assim abençoarmos os outros. Por isso, vejam só, o caso de Abraão é que ele creu. O crer em Deus não é pensar que Deus existe, ou se conformar que Deus existe. O crer para a bênção de Abraão é obedecer, porque Abraão é um homem que não só creu, mas obedeceu. A fé tem que nos levar à obediência, porque se você crê em Deus e não obedece, é pior do que um louco. Você crê em Deus e o desobedece? Quais as consequências da desobediência? Maldição. Quais as consequências da obediência? Bênção. Portanto, se alguém diz que crê em Deus e não obedece, ainda é nécio, louco, sem juízo. Veja que como foi imputada a justiça a Abraão? Pela fé. Uma fé que levou ele a andar segundo a palavra de Deus. Deus disse a ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isto exigiu fé, porque ele não via para o lugar que ele ia.
realidade, quando cada um de nós começamos a nossa vida espiritual, nós não sabemos o que é Cristo. Mas como Abraão, nós saímos da nossa mente para entrar na mente de Cristo e conhecermos o que há em Cristo. É uma viagem mental, esta viagem de fé. Por isso, no versículo 7 diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé nós que somos os gentios, nós não somos judeus. Se você obedece à lei judaica, você é judeu? Você faz segundo a lei? Você pode dizer, não, mas Deus manda, ou é bíblico? Não é isto. Ser cristão é andar segundo o espírito de fé de Jesus Cristo. E isto é ser abençoado com o crente Abraão. Por isso, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Deus pregou o evangelho a Abraão e disse: em ti serão abençoados todos os povos. Em Abraão. O que significa em Abraão? Fé. É a fé, confiança em Deus que nos leva a conhecê-lo, obedecê-lo, ser fiel, amar a Ele e adorá-lo em espírito e verdade. Portanto, versículo 9 diz assim: de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Se você quer ser abençoado com o crente Abraão, viva por fé, não por vista. Não mude seu coração por circunstâncias, por vozes estranhas, por pensamentos estranhos. Não mude a sua alma, nem seja abalado por coisas humanas e temporais. Mas a sua terra, isto é, a sua mente, precisa de ser abalada pela fé. Lembramos que um dos resultados da crucificação de Cristo foi terremotos. O que significam terremotos? A mente carnal abalada. Nós precisamos deixar de crer em nós para não sermos abalados em nós mesmos, mas entrarmos no reino inabalável da fé por meio de Cristo Jesus. E não vivermos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E esta palavra foi dita exatamente sobre andar no Espírito e andar na carne. No capítulo 3 de Gálatas, está escrito assim: sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Veja bem, a fé nos leva à experiência com o Espírito de Deus. A lei nos leva a tentar nos aperfeiçoar através da carne. Em muitas igrejas, tentam ser aperfeiçoados com lei. Lei do tipo, vista isso, não vista aquilo. Coma isso, não coma aquilo. Maneira de controlar o homem por meio de uma legalidade humana, e mesmo se for segundo a lei, não é segundo a fé e nem segundo o Espírito, porque o Espírito foi dado a cada um de nós interiormente, para conferirmos com ele o que é santo e o que é pecado, o que é puro e o que é impuro, o que é do mundo e o que é do reino de Deus. Somente pelo Espírito que está dentro de você é que você vai saber o que é do reino de Deus e o que é dos homens. Quando você conhecer o reino de Deus, você não vai se importar mais com o reino dos homens. Todos podem estar preocupados e ansiosos com as coisas humanas e o reino dos homens. Mas lembramos que Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo.
Mas Jesus nunca olhou para os reinos do mundo. Pelo contrário, ele olhou pela fé para a vontade de Deus e para a cruz, para que por meio do seu sacrifício, nós todos, pela fé, pudéssemos ser abençoados com o crente Abraão. Jesus é o cumprimento desta promessa e nele nós somos abençoados. Quando você é abençoado, você abençoa aqueles que estão com você. Porque o Deus que prometeu a Abraão está conosco. E ele nos guarda e nos guia em tudo. Ele zela por nós quando nós confiamos nele. Bendito seja o nome do Senhor. Não tente aperfeiçoar na carne, mas sede perfeito segundo o Espírito. Conheça o Espírito que é chamado de santo, para que você seja santo. Ser santo é simplesmente estar separado das coisas carnais, naturais, humanas e caídas. Do homem caído que vive de maneira corrompida, maligna. Jesus é a nossa bênção. E para que você seja uma bênção sempre, e a palavra da sua boca seja uma bênção, e a sua atitude seja uma bênção, sua oração seja uma bênção. Tenha fé com o crente Abraão, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você fará parte daqueles que são abençoados e que abençoa os outros com a sua presença, com a sua palavra, com a sua vida, com o seu exemplo de santidade. Portanto, vivam pela fé e experimentem este Espírito que é santo e que também nos torna uma bênção. Fiquem na paz do Senhor e na alegria perfeita de Jesus Cristo. Tenham fé, tenham coragem. Jesus venceu o mundo e nele, pela fé, nós somos mais do que vencedores. Amém.